Olá, bem-vindos a mais uma exploração aqui com a gente. Hoje o nosso foco é um nome que, olha, talvez não seja tão famoso assim nas histórias da Bíblia, mas é bem intrigante lá na genealogia de Gênesis. Meu-Jael. A gente está com um material aqui, um artigo chamado Meu-Jael, descendente de Caim. Conheça sua história, que vai guiar nossa conversa. A ideia então é tentar entender quem foi esse Meu-Jael, sabe? E por que essa menção tão breve dele pode ser importante. Ele está ali na linhagem de Caim, né? Uma família conhecida por talentos e tal, mas também por um certo afastamento de Deus, uma história com violência. Exatamente. E para a gente entender bem o Meu-Jael, a gente precisa olhar o contexto todo lá de Gênesis 4. Essas listas de nomes, elas não estão lá por acaso, né? Tem um peso teológico narrativo. O artigo que a gente está usando, ele ajuda a ver isso. Vamos comparar um pouco essa linha de Caim com a de Sete para pegar as diferenças e ver onde Meu-Jael se encaixa nessa história toda sobre os rumos da humanidade ali no comecinho e a relação com Deus. Certo, certo. Então vamos lá, desvendando o mistério. Quem era Meu-Jael? Exatamente. Na ordem das coisas. O artigo coloca ele como o terceiro descendente direto na linha de Caim. Depois de Caim veio Enoque, depois Irade e aí Meu-Jael. Então ele é bisneto de Caim. E tem um detalhe curioso que o artigo levanta, a possibilidade de Caim ainda estar vivo quando Meu-Jael nasceu. Talvez até liderando aquela cidade que ele fundou, Enoque, o nome do filho dele. Isso coloca Meu-Jael bem perto, né? Temporalmente falando. E esse cenário, ele é crucial. A genealogia de Caim, que está lá em Gênesis 4, versículos 17 a 24, ela funciona quase como um estudo de caso teológico, sabe? Como o artigo aponta, mostra o desenvolvimento do pecado, sim, mas também de uma civilização que busca autonomia, que constrói suas coisas meio que separada de Deus. E Meu-Jael está bem no meio disso. Ele provavelmente cresceu ou viveu ali na cidade de Enoque ou perto, absorvendo essa cultura. O artigo dá a entender isso. Como a Bíblia não fala muito da vida dele, dos detalhes, a gente tem que inferir pelo contexto, né? Pela família. E a sugestão é essa, um ambiente talvez já violento, meio distante de Deus, seguindo os passos do pai, Irade. Do Irade também não sabemos quase nada, só que ele era dessa linhagem. Reforça essa ideia de um caminho que se afastava. Isso mesmo. E é interessante notar o que o texto não fala, né? O artigo meio que sugere isso também. Gênesis 4,18 só diz: a Irade nasceu Meu-Jael. Simples assim. Isso não quer dizer que foi filho único, claro. Provavelmente Irade teve outros filhos, filhas, mas talvez Meu-Jael fosse o primogênito ou mais importante para a linha que o autor de Gênesis queria seguir, sabe? Até chegar em Lameque. Essas genealogias são seletivas. Mas aí tem uma coisa interessante que o artigo também toca. Apesar desse cenário de afastamento, de violência que vai piorando, essa família de Caim era cheia de talentos, né? O artigo menciona metalurgia, pecuária, agricultura, artesanato, até música. Será que Meu-Jael estava envolvido com alguma dessas coisas? Mesmo que a Bíblia não diga, é possível imaginar, né? Ah, sim, com certeza. Essa é uma marca forte da linhagem de Caim em Gênesis. O desenvolvimento cultural, técnico, eles são pioneiros. Só que essa habilidade toda, ela anda junto com a progressão do pecado. É um paradoxo. Meu-Jael é pai de Metusael, que é pai de Lameque. E Lameque é aquela figura conhecida pela poligamia, por se gabar de um assassinato. Então a gente vê uma escalada, uma piora, geração após geração. E é aqui que o contraste com a outra linhagem, a de Sete, fica muito claro. Essa está lá no capítulo 5 de Gênesis. Enquanto a turma de Caim avança na autonomia e no pecado, a de Sete tem aquele momento-chave no fim do capítulo 4, quando nasce Enos, filho de Sete, e o texto diz: daquele tempo em diante começou-se a invocar o nome do Senhor. É uma divisão clara. E Meu-Jael está do lado da linhagem que, aparentemente, não estava invocando o nome do Senhor. Agora, aqui a coisa fica mais intrigante ainda. O nome, Meu-Jael. O artigo aponta para uma ambiguidade no significado que é fascinante. É verdade.
O nome tem umas variaçõezinhas na grafia hebraica, Mehujael ou Mejael, e isso, olha, leva a interpretações bem diferentes. Quase opostas, na verdade. Como assim opostas? Bom, tem uma interpretação que talvez seja mais comum, baseada numa raiz hebraica, MH. Essa raiz significa algo como golpear, apagar, destruir. Se você junta isso com El, que é Deus, o nome poderia significar algo tipo destruído por Deus ou golpeado por Deus. Forte, né? Nossa, destruído por Deus. Isso se encaixaria bem com a história da família, marcada pelo pecado, pelo afastamento. Exato. Bate com o contexto geral de Gênesis 4. O nome seria quase um reflexo da condição daquela linhagem, sabe? Vivendo as consequências das próprias escolhas. É uma leitura mais, assim, sombria. Mas o artigo menciona outra possibilidade. Quase o contrário disso. Qual seria? A outra possibilidade conecta o nome a uma raiz diferente, HJL. Essa raiz significa viver, dar vida. Nesse caso, Mehujael ou Merijael significaria Deus dá a vida, ou vivificado por Deus. Peraí. Deus da vida, vindo da mesma linhagem que está indo ladeira abaixo, que gerou Lameque. E isso é surpreendente. Como pode? É um contraste enorme, né? Se essa segunda leitura for possível, ou se talvez as duas ideias circulassem, o nome ganha outra camada. Poderia ser um reconhecimento, mesmo que pequeno, de que, apesar de tudo, a vida ainda vem de Deus. Ou, como o artigo sugere, talvez um desejo escondido de voltar. Uma pontinha de esperança ou de consciência da soberania de Deus, mesmo no meio da rebeldia. Isso deixa a coisa bem mais complexa. Uau, que doideira. Golpeado por Deus versus Deus dá a vida. Potencialmente no mesmo nome, na mesma pessoa. Isso mostra que a história não é preto no branco, né? De jeito nenhum. Essa tensão no nome talvez seja a coisa mais marcante sobre Mehujael, essa figura tão breve. Então, tentando amarrar tudo isso, o que Mehujael significa pra gente olhando o quadro geral? Ele é quase um figurante ali na lista. Mas quando a gente para analisar, como a gente está fazendo com base no artigo, ele vira tipo um resumo das grandes questões de Gênesis, não é? Exatamente. Ele é um elo importante naquela corrente. Ele representa essa fase da humanidade que Gênesis 4 descreve. Criativa, construtora, mas que ao mesmo tempo escolhe um caminho de autonomia que leva a mais pecado, mais violência. Ele é o avô de Lameque, que é o ponto máximo dessa rebeldia antes do dilúvio. A posição dele ali não é aleatória. E a ambiguidade do nome, que o artigo ressalta muito bem, é o ponto talvez mais provocador. Golpeado por Deus ou Deus dá a vida. Essa incerteza pode refletir a própria condição da linhagem, ou até da condição humana, como Gênesis vê. Uma consciência, talvez lá no fundo, da dependência de Deus, Deus da vida, existindo junto com as ações que atraem o julgamento, golpeado por Deus. O texto bíblico não resolve isso pra gente, deixa essa tensão no ar. Isso é muito forte. Faz todo sentido. Não é só sobre o Mehujael pessoa física, de quem a gente não sabe quase nada. É sobre o que ele simboliza nesse retrato da civilização começando. Essa capacidade incrível de criar música, metal, cidades e, ao mesmo tempo, essa tendência para o orgulho, para a violência, para o afastamento de Deus. E Mehujael tá lá quietinho, ligando Caim a Lameque, bem no meio dessa história que explica, na visão de Gênesis, por que o mundo chegou onde chegou, precisando de um recomeço. Isso, o fascínio é como um nome, um detalhezinho numa genealogia pode carregar tanto significado, tanta teologia. Convida a gente a pensar, né? Sobre criatividade, destruição, autonomia e dependência. Bom, exploramos hoje então essa figura Mehujael, seguindo as pistas do artigo que a gente analisou. Vimos onde ele se encaixa na linhagem de Caim, nesse contexto de talento e declínio moral acontecendo ao mesmo tempo. E mergulhamos nessa dualidade surpreendente do nome dele. Golpeado por Deus ou Deus dá a vida. E fica essa reflexão final, né?
que essa ambiguidade no nome provoca e que o artigo também meio que deixa no ar. Será que isso aponta só para a condição da família, vista de fora? Ou será que o nome Meu-Jael, guardado ali na Bíblia, pode sugerir algo mais íntimo? Talvez uma tensão lá dentro da família, ou quem sabe do próprio Meu-Jael. Um conflito entre a realidade do afastamento e um desejo, talvez escondido, por vida, por reconciliação. Uma consciência de que, apesar de tudo, a vida ainda vinha de El, de Deus. As fontes não dão essa resposta, claro, mas a pergunta fica para a gente pensar nas complexidades, nas histórias não contadas por trás dessas listas de nomes antigos.